Boa tarde a todos. A paz seja com todos. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Afinal de contas, nós só vivemos por causa deles, né? Por causa de Jesus, por causa do Espírito de Deus que está em mim, está em você. Deus está aqui, Deus está todo o tempo nas nossas vidas. E quem seríamos nós se não fosse por Ele, Jesus Cristo? Eu fico às vezes pensando, pastor Walter, onde eu estaria? Onde estaria minha família? Onde estaria a minha casa? Onde seria a minha casa? Hoje é um dia assim de muita emoção para mim, e um dia muito feliz. Primeiro, por estar aqui na igreja onde eu nasci, né, trazendo a palavra de Deus para essa geração maravilhosa, abençoada. Em segundo lugar, porque comemoramos 10 anos de uma das grandes bênçãos que a igreja do Evangelho Quadrangular produziu aqui no estado do Pará, que se chama RUG. Em terceiro lugar, porque é aniversário de um grande amigo meu, pastor Walter. Eu poderia dizer que até eu tenho até uma paternidadezinha aí, não tem, pastor? Amém. E eu tenho assim um amor tão grande pelo pastor Walter, pela sua família, pelos seus filhos, mas um amor assim paternal mesmo. Minha mulher sabe disso. Participei de muitas lutas junto com o Walter, participei e vi muitas coisas acontecerem na vida dele, e eu fico assim muito feliz, muito alegre. Eu não suporto a palavra orgulhoso, viu, irmãos? Não sei porque eu tenho ojeriza dessa palavra, mas eu fico muito alegre mesmo de ver o crescimento do Walter, da Luana. Eu conheci esses dois pequenininhos. Isso eu fico muito feliz. Eu queria trazer uma palavra para você nessa noite, ou nessa tarde, que fala um pouquinho do que eu presenciei, do que eu vi nessa caminhada, nessa luta do Walter, juntamente com o seu exército. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Todos acharam? Amém, vamos ler. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para virem a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com a lança e com o escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se expressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge
e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu bem na testa. A pedra encravou-se na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Diga graças a Deus, diga glória a Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é o melhor de Deus. Graças a Deus nós estamos aqui, viu, irmãos? O tema da mensagem de hoje é um tema que talvez muitos já tenham ouvido falar. É vencendo os gigantes. Muitas pessoas passam a vida toda planejando vencer na vida. Por um tempo trabalham e sabem quais são os degraus do sucesso, mas no final sempre, ou muitas vezes, acabam fracassando. Esse fato ele pode ser visto na procura, na saga econômica, na saga política brasileira. O Brasil é incrível, né, irmãos? Eu tenho 53 anos. Há 53 anos eu vejo esse país crescer, chegar no limite, depois cair, morrer, para ter que viver novamente. Hoje provavelmente vocês estão sagrando-se aqui nesse lugar, campeões na batalha da vida, porque vocês estão aqui na luta, na guerra que poucos veem, na revolução das palavras ou da palavra de Deus, na revolução da verdade, na revolução do amor, na revolução da paz. Isso é incrível. A RUG completa 10 anos. Pastor Walter está fazendo aniversário, foi ontem, sexta-feira. Estamos comemorando o aniversário do pastor Walter hoje. Mas eu quero dizer para você que muitas lutas ainda virão. Guerras pela vida, guerras pelo crescimento, guerras pelo sucesso, guerras pela família, guerras para manter a santidade, guerras para alcançar mais profundidade em Deus, elas virão. Há gigantes em todo o caminho da vida que precisam ser enfrentados e precisam ser vencidos. Os gigantes realmente, assim como o deserto, os gigantes revelam exatamente a minha, a sua, a do pastor, a de todos nós, revela a nossa personalidade. Toda luta contra qualquer gigante, contra qualquer tipo de problema, vai revelar quem nós realmente somos. Revela se somos religiosos, revela se somos perseverantes, revela se somos covardes, revela se somos homens, mulheres de Deus, chamados realmente com profundidade para avançar, para revolucionar. Revela muitas vezes facetas do nosso caráter que não queremos que sejam revelados, e revela se somos ou não corajosos. Há gigantes reais, há gigantes fictícios, mas existem gigantes que precisam ser vencidos. Eu lembro de uma passagem de Deus, quando os 10 espias de Israel disseram assim: somos aos olhos deles como gafanhotos. Há gigantes para enfrentar, há desafios ainda enormes e maravilhosos para serem enfrentados. Nós passamos por um momento de muita dificuldade em nosso país, e isso sempre repercute na vida do jovem. Qualquer momento de crise, você pode notar, os estágios se fecham,
os primeiros empregos não existem mais. Há um momento de crise, há um momento de luta, há um momento que precisamos enfrentar mais uma vez esse gigante que está aí. A saúde está em crise, a economia está em crise, o país todo está em crise, a família brasileira, a família cristã está em crise. Há gigantes em cada esquina, há gigantes em cada momento para enfrentarmos. Quais são esses gigantes? Quero revelar através da palavra de Deus alguns gigantes. Existem inúmeros, mas alguns gigantes que iremos passar ao longo do tempo. Existem gigantes da atualidade. O primeiro gigante que você vai passar é o medo. O medo tem assolado a geração que nós estamos vendo, que é a geração que vai governar o país, é a geração que vai governar a igreja, é a geração que vai liderar. Mas o medo tem atrapalhado os jovens. Existe outro gigante terrível, que é o gigante da ansiedade. Homens e mulheres, jovens, que pela ansiedade, como dizia o meu avô, colocam a carroça na frente dos bois, querem andar muito rápido, querem atropelar níveis, estágios da vida que é necessário passar. E hoje nós vemos um outro gigante aí assolando o nosso país, que é a crise financeira, a depressão econômica, a depressão financeira, a depressão de um país que é governado por corruptos, de um país que não tem nenhum tipo de liderança, de um país que está aí à mercê de ladrões. São gigantes que nós precisamos encarar de frente e tomar para nós as atitudes que Davi tomou, de enfrentar e vencer esses gigantes. Existe um gigante chamado solidão. Por incrível que pareça, existe muito jovem, existe muito homem, muita mulher que está só no mundo, porque falta a eles o amor, falta a eles a Jesus, falta a eles o poder do Espírito Santo, falta a eles a igreja do Senhor como corpo de Cristo, não como instituição natural, a igreja onde todos estão vinculados, onde todos estão conectados. Outro gigante que enfrentamos hoje é o gigante do casamento / divórcio. A gente vê pastores, irmãos, casando 1, 2, 3 vezes, homens de Deus. A gente vê gente desistindo do gigante de enfrentar a realidade da família, a realidade do dia a dia das crises familiares, a realidade do dia a dia de ensinar os seus filhos, a realidade do dia a dia de ler a Bíblia juntos, de fazer uma célula na sua casa, de pregar na sua casa. A realidade muitas vezes, irmãos, que eu sempre tenho falado na igreja, pastor Walter, a realidade de pregarmos para os olhos. Deus tem levantado muitos homens para pregar em púlpitos, mas nós precisamos entender de uma vez por todas que a melhor pregação é a pregação para os olhos, é a pregação do testemunho de vida, é a pregação do viver dia a dia, a igreja como corpo, viver dia a dia como membro do corpo de Jesus. É sempre se perguntar nesse momento, coisa simples, né? Nesse momento, o que Jesus faria no meu lugar? Será que ele daria o tapa no seu oponente? Ou ele entregaria a outra face? Será que ele se deixaria crucificar? Ou ele mandaria vir um maremoto e acabar com tudo aquilo, um terremoto e acabar com a cruz? Por que realmente eu e você temos sido chamados? Qual é o seu chamado?
O meu chamado já sei qual é. Eu já entendi o meu chamado. Ah, pastor, mas o senhor já está velhinho. Mas eu entendi. O meu chamado é carregar a cruz, irmãos. O meu chamado é carregar a cruz. O meu chamado é ser crucificado diariamente. O meu chamado é ser pregado na cruz. Depois o jovem enfrenta aí o gigante da faculdade, né? Existe uma estatística lá na videira. Eu tive acesso a essa estatística. 30%, de 30% a 35% dos jovens cristãos, líderes, discipuladores, pastores de jovens, se perdem na faculdade. Quando entram na faculdade. Veja bem, o conhecimento do mundo, ele atrapalha a obra de Deus. É engraçado isso, né? Ah, pastor, e aí? Não temos que entrar na faculdade? Não, tem que entrar na faculdade. Agora o seu coração precisa estar cheio de Deus. Você precisa exalar Deus como perfume diário. Você precisa viver a vida de Deus, viver a vida do Senhor e enfrentar esse gigante que se chama faculdade. Quantos querem ir para a faculdade aqui? Levante a mão. Amém. Quantos já estão na faculdade? Levante a mão. Amém, Jesus. Existe também o gigante dos vícios. Terrível. Ninguém está escapa. Esse que está falando aqui para você. Eu era alcoólico, irmãos. Viciado em álcool. Perdi tudo na minha vida. Por um determinado tempo. Perdi até minha família. Por causa desse gigante. Eu não sabia me defender. Existe o gigante da culpa, né? Terrível. O gigante da velhice. Porque, jovens, o tempo passa. O gigante da morte, que muitos não sabem enfrentar. O gigante da eternidade. O gigante da eternidade. Como vencê-los? Em primeiro lugar, você só vence os gigantes quando você tapa os ouvidos para a voz do pessimismo do povo. Davi, quando estava ali para enfrentar a Golias, os seus irmãos se levantaram contra ele. O povo dizia: mas como? Esse cara aí não é de nada, não sabe nada, não consegue carregar nem a espada. O gigante Golias era um homem de mais de 3 metros de altura. Era um brigão. Era aquele cara treinado para brigar. Ele, onde passava, alardeava o medo. O rei, os seus exércitos e o povo de Israel tremiam quando viam aquele homem. Durante 40 dias, irmãos, diz a Bíblia, o gigante afrontou o exército de Israel. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele. A voz do povo era a voz do pessimismo. Mas Davi não deixou esse pessimismo do povo roubar a sua coragem. Ele enfrentou aquele gigante e o venceu. A voz do povo, meu irmão e minha irmã, muitas vezes é a voz do fracasso. As pessoas comentam sobre essa crise, né? Elas estão já derrotadas diante de tudo isso que está acontecendo aí. Eu acompanho muito o Facebook, eu fico impressionado. Ontem colocaram para funcionar o BRT. Eu estava morando em Brasília 4 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu comecei a ouvir falar nesse BRT e via todo mundo tocando pau nesse BRT. Passaram-se 3 anos, 4 anos, depois 3 anos, depois mais 4 anos, todo mundo tocando pau no BRT. Aí ontem, a primeira etapa do BRT foi colocada para funcionar. Eu imaginei assim: glória a Deus, aleluia, que bênção para a cidade, que maravilha. Mas o Facebook não diz isso, irmãos.
o povo no Facebook continua sentando o pau no BRT. A voz do povo muitas vezes é a voz do fracasso. As pessoas vivem falando de crise, mas quando alguém faz alguma coisa, ninguém aplaude. Agora, é no tempo de crise que se revelam os heróis. Eu lembro quando o pastor Walter iniciou o trabalho lá na Guanabara. Eu lembro disso. Foi quando eu o conheci. Foi quando ele pegava o busão lá na Guanabara, vinha ali pela Almirante Barroso, direção ao Guamá. Muitas vezes chegava no Guamá, já fora do tempo, eu já estava dando aula, eu já estava em reunião. O pastor Lorival, idem. Ele ficava lá ainda um tempo esperando para poder conversar, para poder aprender a guerrear. Para poder vencer o gigante. Aí, lá na Guanabara, a rede de jovens explodiu. Eu lembro bem. Quantos lugares tinha na Guanabara naquela época de cadeiras, Walter? 250 lugares. Ele tinha entre 300 e 350, chegou a 400 jovens lá. Ou seja, quando reunia os jovens lá, tinha gente que ficava na rua. Sabe por quê? Pastor Walter não deu ouvidos para quem chamava ele somente de Valtinho. Quem é ele mesmo? Eu cansei de ouvir isso. O Valtinho, filho do Valtão. É sério? Mas o Valtinho, o Valtinho. O Valtinho. O tempo era de crise. Mas a crise é que revela os heróis. É na crise que nascem realmente os vencedores. Aqueles que estão dispostos a dar sua vida por algo. Olha só. Como que Davi iria enfrentar aquele gigante? Quem era o Valtinho para iniciar uma rede de células que ninguém conhecia em Belém? Tinham 2 ou 3 pessoas que manuseavam essa história, mais ou menos, muito mais para menos do que para mais. Davi foi lutar com um gigante. A única coisa que Davi sabia era usar a funda. E a funda servia para matar animais de médio porte. Porque esse outro animal, Golias, era um gigante. Não dê atenção aos medrosos. Não dê atenção àqueles que só fazem criticar. Você pode derrubar os seus gigantes. Você pode ser um vencedor. Eu lembro da história de Isaac, que cavou poços no deserto, semeou em tempo de fome e colheu 30, 60, 100 por um. No tempo de fome, no deserto. Me lembro também de outra história, pastor Walter, essa é muito forte, do Franklin Roosevelt. Quem já ouviu falar? Um dos presidentes dos Estados Unidos. Franklin Roosevelt queria ser presidente da República dos Estados Unidos. Estudou, exerceu advocacia, dedicou-se à política. Aos 39 anos, depois de ter estudado, depois de ter se dedicado, ele foi vítima de poliomielite. Ele ficou paraplégico. Ele não podia mais andar. Paralítico da cintura para baixo. Mas Franklin Roosevelt não desistiu dos seus sonhos. A multidão dizia que ele jamais poderia ser presidente. Mas ele foi o único que foi eleito 4 vezes consecutivamente presidente dos Estados Unidos da América. O país
mais forte do mundo em todos os tempos. Por quê? Ele tinha um sonho. Ele perseverou no sonho. Ele teve coragem. Eu fico imaginando um homem que quer ser presidente de um país desse. A solidão que deve ser. A solidão que deve ser de um homem para lutar para ser presidente dos Estados Unidos, porque quem o cerca só quer tirar alguma coisa. Segundo lugar, você só vai vencer os gigantes quando vence as críticas do que estão à sua volta. Vencer críticas não é fácil. E está ali um cara, ó, sentado bem ali, mexendo no celular dele lá. Está ali um homem que sabe vencer críticas. Um homem que sabe encarar as críticas e traz as críticas para si, não para ficar depressivo, traz as críticas para si para crescer. Eu tenho um ditado que eu falo muito com meus líderes, e toda reunião que eu começo, eu sempre falo para eles: Pastor Walter, eu nunca pensei que eu pudesse falar isso um dia, mas a gente vai crescendo, a gente vai andando, caminhando e vai aprendendo, né? E toda reunião eu digo para eles: irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião hoje. Quem tiver alguma coisa para falar, deixa para o final. Qualquer opinião, qualquer crítica que você tenha, por favor, faça. Quando você consegue vencer as críticas, porque as críticas geralmente machucam, você consegue ver que tem alguém acima de você, que tem alguém melhor que você. Existem dois tipos de pessoas, de críticos: o crítico sem causa, que você consegue logo identificar, e o crítico que pode lhe fazer crescer mais, que pode dar uma opinião para você e você crescer. Mas geralmente a crítica, ela machuca, principalmente quando ela vem de alguém que a gente ama tanto, que vem de alguém que está acima de nós. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, e Eliabe critica ferozmente Davi. A crítica, ela machuca quando ela toca ou questiona nas nossas motivações. Eliabe achou que Davi era motivado pela presunção, pelo orgulho, e aí ele vai fundo em Davi. A crítica machuca quando ela é contínua, a ponto de Davi perguntar: o que eu fiz agora para esse cara ficar no meu pé? Eliabe estava criticando Davi sempre. A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem, já nos conhecem há algum tempo. A crítica machuca quando vem de pessoas que nós amamos. Eliabe cresceu com Davi. Eliabe era irmão de Davi, era da própria família de Davi. Quanto mais próxima é a relação, mais dolorosa é a crítica. A crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. Você não pode, você não vai conseguir, você não tem experiência, você ainda é muito jovem. Eu ainda, com o Walter, pastor Walter aqui na RUG, ainda acompanhei os primeiros passos do Walter. E às vezes eu ficava olhando assim de fora. Eu tinha vontade de falar para ele algumas coisas do tipo: era, Valtinho, que coisa, né, meu irmão? Tu é bênção nesse lugar, mas tem gente aí dentro da igreja que não para de te criticar. Porque isso acontecia muito. E ele sabe disso. Mas o pastor Walter, assim como Davi, conseguiram vencer as críticas. Porque
Se tem uma coisa que para o homem, que para o jovem, que para aquele que quer vencer, são as críticas. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com esse tempo de crescimento, porque é nesse tempo que elas vêm. Eu lembro também, pastor Walter, quando nós iniciamos o culto de jovens no domingo na igreja. Todo o culto de jovens da igreja do Evangelho Quadrangular era no sábado. E na verdade, eu posso até falar aqui, porque os mais antigos sabem, não era culto, né? Era uma balada gospel, a maioria dos nossos cultos no sábado. E aí nós começamos lá no Guamá, e nós começamos a ver que os jovens iam para a igreja no domingo. Por quê? Porque os pais iam para a igreja no domingo. Eu nunca tinha sido de igreja, eu tinha 1 ano de igreja. E uma vez conversando com o pastor Lorival, eu falei para ele: pastor, vamos colocar esse culto de jovens para domingo. Ele disse: não tem como, rapaz, como já? Isso não existe. Eu disse: tem uma igreja no Brasil que está fazendo isso, e ela explodiu de crescer. Qual é? É a Igreja Videira. Nós pegamos um avião e fomos ver lá. Quando o pastor Lorival voltou de lá, ele disse: o culto vai ser domingo. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Muita gente indo lá no Guamá e dizendo assim: isso é do diabo. Esse culto, eu nunca suportei reunião gospel. Sabe o que eu estou falando, irmão? Com luz, boate. A gente tinha algumas luzes assim lá. E aí o caboclo ia lá e dizia: eira, olha aquela luz vermelha, isso é do diabo. Ia lá com o pastor Lorival e dizia: como que o senhor deixa um negócio desse acontecer? E o culto lotado de jovens. Críticas, 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 críticas. Tem gente que só sabe criticar, mas não quer matar o gigante, não quer acertar o gigante. Davi não ouviu as críticas. A Bíblia diz que Davi saiu do meio do povo e correu para cima do gigante, pegou a funda, jogou na testa, e a pedra se encravou na testa do gigante. Terceiro e último lugar: você só vence os gigantes quando desistes de lutar com armas alheias para ser você mesmo. O grande crescimento dos radicais da última geração é porque o pastor Walter aprendeu a guerrear com gente que lutava com as suas armas, e depois ele pegou esse estilo de guerrear e lutou com as suas próprias armas, e criou, teve criatividade e não teve medo para pregar para si as suas armas e lutar pelos seus alvos. Saul queria colocar em Davi uma armadura, queria dar para Davi uma espada. Davi disse assim: eu nem posso andar com isso. E Davi tirou aquilo de sobre si, diz a Bíblia, e foi de peito aberto lutar com aquele gigante. Não podemos enfrentar gigantes com armas alheias. Em tempos de crise, as pessoas irão fazer com que você se torne iguais a elas. E eu quero dar um toque para você nessa noite. Seja você mesmo nas suas lutas. Busque a sua saída. Busque em Deus a sua saída. Busque em Deus as suas estratégias. Você é uma pessoa única, você é uma pessoa singular. Você pode vencer com os dons e os talentos que Deus te deu. Você pode vencer mesmo que ao seu redor estejam muitos perdedores. Eu vi isso acontecer em várias situações da minha vida. Eu não posso extirpar ou tirar da minha vida o tempo que eu passei na igreja do Guamá. Mas um dia desse, eu fui lá na igreja do Guamá, irmãos. E aí eu tive a oportunidade
de falar com alguns jovens, bem jovens, adolescentes, que eram lá de quando eu comecei no Guamá. E uma delas se chama Lili. Eu até me emociono, viu, irmãos? Porque é forte o que Deus faz na vida das pessoas. E eu quero deixar essa palavra para você. A Lili tinha tudo para dar errado. A Lili morava numa choupana. Sabe o que é choupana? Uma casa de madeira. A casa dela era até tortinha, de tão pobre que ela era. Aí a minha mulher, esse ano completou a idade, não posso falar a tua idade, né? Completou a idade, completou aniversário. E eu disse, eu quero dar um bolo para a Márcia, de presente. Meti na minha cabeça aquele negócio do bolo. E aí comecei a pesquisar. Pesquisei no Face. Aí apareceu lá Lili do bolo. A Lili, que era minha discípula, que hoje é supervisora de célula lá no Guamá. Ela era uma garota naquela época. A Lili está casada com um homem de Deus que é pastora da igreja. E a Lili fez o melhor bolo, meu irmão, que eu já comi nos últimos tempos. Ela é especialista em bolo. A Lili tem uma vida com Deus maravilhosa. E a Lili venceu. Você imagina se ela desistisse? Imagina se a Lili resolve lutar na vida dela com armas alheias, que não fossem os talentos, os dons que Deus deu para ela. Eu quero deixar a história da Lili para você, que está começando a vida, que está vendo esse país de portas fechadas, que está com seu currículo aí andando para tudo que é lado e as portas não se abrem. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que você segue, que é um Deus que vai te dar saídas, que vai abrir portas, que vai estimular a tua criatividade, e você vai vencer. Eu tenho certeza que o pastor Walter, quando começou lá na Guanabara, e quando nós estávamos uma vez na convenção de pastores da igreja, ele estava sentado do meu lado. O pastor Josué passou por ele e disse assim: eu quero conversar com você, venha cá. Tu lembra disso? Venha cá, quero conversar com você. Aí o Walter, ai meu Deus. Quando ele voltou para sentar do meu lado, ele voltou com 2 olhões desse tamanho. Disse: que foi, pastor? Sai, pastor, o pastor Josué me convidou para ser o pastor de jovens lá da Pedreira. Eu olhei para a cara dele: se é a oportunidade da tua vida, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu vais fazer um trabalho. Tu lembra disso, pastor? Lembra ou não? Tu vais fazer um trabalho espetacular lá. O que é que está faltando? Está faltando ele falar com meu pai e com minha mãe agora. Mas o pastor Josué, ele é rápido, ele falou lá na convenção mesmo. Lembra disso, pastor? Não foi isso? E aí o pastor Walter assumiu. Quantos anos você tinha, pastor? 23 anos. Solteiro, lindo do jeito que ele é. Mulherada, meu irmão. E eu discipulava ele nessa época, lembra disso, pastor? Uma bênção. Ele pegou as armas que ele tinha, a sua funda e as suas 5 pedras. Ele não pegou uma pedra só, porque aquele que quer vencer jamais anda só com uma pedra. Aquele que quer vencer quer sempre testar, quer sempre tentar, quer sempre atirar para vencer. Ele pegou a funda, as 5 pedras e assumiu aqui como pastor de jovens da igreja da Pedreira. E a minha conclusão está aqui. São vocês. Os gigantes caíram,
Os gigantes foram derrubados. E está ali, pastor Walter Davi Maia. Aplauda bem forte a Jesus. Vem cá, Valtinho. Bem forte. É para o Senhor. É para o seu pastor. Deus abençoe. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que tem uma programação extensa ainda. Pode ficar sentado se quiser, não tem problema não. Fique à vontade. Estenda suas mãos para cá. Quero que você, rapidinho, ore e profetize na vida do seu pastor. Esse menino tem um valor maravilhoso, tem um valor espetacular. Nem sei o valor de tanto valor. Oh Deus, eu te louvo, eu te dou graças, Senhor. Eu te adoro nessa noite e te agradeço por ter tido a oportunidade de conhecer esse menino, de aprender com ele. Muito obrigado, Deus. Abençoa-o poderosamente. Dá graça a ele em tempo e fora de tempo. Prescruta o seu coração e realiza todos os seus sonhos. Guarda a sua esposa, a sua casa, seus pais, seus parentes, seus irmãos, seus filhos e toda a sua família. Em nome de Jesus, nós declaramos que te amamos e amamos a vida do Walter. Abençoa-o poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus bem forte.